Mais uma aula de redação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Não sei quando você estará assistindo isso, mas estamos aqui para a aula de obstáculos ao empreendedorismo no Brasil. Novamente, leitura do comando de redação com muita atenção, gente. Obstáculos ao empreendedorismo no Brasil, tá? Novamente, né? 4 textos motivadores e mais a leitura da proposta de redação. Primeiro passo, então, pegar o marcador, né? O marca-texto amarelo e fazer esse sublinhado aqui, né? Sublinhar, colorir, seja lá o verbo que vocês querem utilizar para ver o comando de redação, o tema de redação, a proposta de redação, né? Texto motivador 1, tá? O texto motivador 1 é uma matéria do Sebrae do Ceará, tá? Que tem como título Pequenos Negócios Ajudam a Movimentar a Economia Brasileira, tá? Foi publicado no Diário do Nordeste de 2019, tá? Dia 5 de outubro foi comemorado o Dia dos Pequenos Negócios. Aqui, é claro, isso aqui é um texto motivador. Dificilmente esse texto, né, dessa forma estaria no Enem, caso aparecesse algo nesse sentido. Mas eu já coloco textos motivadores mais completos para vocês, para justamente vocês fazerem essa leitura mais para frente, seja lá se vocês querem utilizar dados. Tem alunos que preferem dados, tem alunos que não gostam tanto de dados, preferem outros tipos de repertório, seja lá o que for, eu vou conversar um pouquinho de cada assunto desses, né, desses repertórios na aula de hoje, como tem feito, né? Mas, o que eu quero dizer é que a questão da data poderia também ser uma estratégia argumentativa, né? Digamos que vocês queiram falar um parágrafo sobre a questão do pequeno negócio, né, a questão da dificuldade desse pequeno negócio para o empreendedor. Vocês vão perceber na aula de hoje que há uma série aí, né, seja em causa, seja em consequência, seja nos eixos, lá nos subtemas, dentro do empreendedorismo, que é um tema muito amplo, né, porque basicamente o empreendedorismo fala do empreendedor, e o empreendedor é uma classe muito grande no Brasil, como a gente vai ver em números, né? Dando seguimento. Apesar do nome, estes negócios têm hoje um grande papel na economia do país, porque correspondem por cerca de 99%, né, das empresas formalizadas, ou seja, pessoal, parece raso quando a gente fala sobre a questão do empreendedorismo no Brasil, mas estamos falando... Opa, quem chegou? Luísa. Seja bem-vinda, Luísa. Estamos aqui na aula, fazendo a leitura do texto 1. Então, retomando, ainda que seja raso, né, a questão... o tema de redação é empreendedorismo no Brasil. Pois é, mas isso corresponde, né, grande parte, né, da população brasileira, assim, então, é um tema fundamental de discussão, né? 27% do PIB, né? Aqui eu estou falando de empreendedorismo, mas especificamente da questão dos pequenos negócios, né? Que em porcentagem corresponde à maior parte, né, das empresas formalizadas, tá? Ainda que em menor parte corresponda ao PIB, porque a grande geração de PIB corresponde a grandes empresas, principalmente na questão de exportação, né? Atualmente, no Brasil, existem cerca de 15 milhões de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, aqui a gente está fazendo um recorte em relação ao tamanho das empresas, né? Cerca de 81% delas, pessoal, estão concentradas nos setores de comércio e serviço. Então, a maior parte, né, dessas empresas são de comércio e serviços. Além disso, a maior parte dos pequenos negócios do Brasil são de MEIs, né, os chamados microempreendedores individuais, figura jurídica criada pela Lei Complementar 128 de 2008. Essa lei eu não coloquei na aula, tá? Então, se quiserem dar uma olhadinha depois, podem colocar, mas foi instituída a questão do microempreendedor individual nessa lei de 2008, que este ano completa 10 anos, enfim, é matéria de 2018. Hoje no país, existem quase 9 milhões de MEIs, tá? 9 milhões de MEIs, que corresponde por cerca de 58% do total de pequenos negócios formalizados. A importância dos pequenos negócios também se estende à manutenção e geração de empregos no país. Então, aqui também é uma questão fundamental, né? Aqui estamos falando de pequenos negócios na questão de geração de empregos, né? De acordo com a análise do Sebrae, e aqui, pessoal, fazendo um pequeno comentário, o Sebrae né, é uma instituição, é um setor aí que é muito responsável pela geração de dados nesse negócio de empreendedorismo, de empreendedores,
assim como na questão também de disponibilização de curso, disponibilização de materiais nesse sentido, tá? Então, é importante mencionar isso. De janeiro a agosto desse ano, os pequenos negócios foram responsáveis pela criação aí de quase meio milhão aí de novos empregos, o equivalente a um saldo, blá, 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 blá. Então, aí, é um texto motivador com muito dado, né? Que fala que somente no mês de agosto os pequenos negócios foram responsáveis aí por quase 100 mil empregos, né? Então, são quantidades bastante relevantes e a gente está falando só de pequenos negócios, né? E microempreendedores individuais dos MEIs, tá? Que representa, olha só, 80% do total de empregos no país nesse período. Então, a gente está falando aí de grande parcela da população, né? Ou seja, a cada 10 empregos gerados no Brasil, em agosto de 2018, praticamente 8 foram gerados. Então, foi 8 de 10 nessa época, né? Certo? Então, texto 1 para demonstrar o quão é importante, o quão é fundamental a gente discutir essa questão enquanto ela está presente na nossa rotina, né? Ser dono do próprio negócio é parte da vocação do povo brasileiro, né? Em 2018, 2 em cada 5 brasileiros entre 18 e 64 anos estavam aí à frente de uma atividade empresarial ou tinham planos de ter um negócio, tá? É o que mostra essa pesquisa, e essa pesquisagem aqui é uma pesquisa muito importante, a gente vai comentar ela através de gráficos, tabelas e dados aí ao longo da aula, né? Que verificou o segundo melhor desempenho pela taxa de empreendedorismo brasileira desde 2002. Então, em 2018, houve um crescimento bastante importante, né? A pesquisa mostra também, né, a taxa total de empreendedorismo, que reúne novos empreendedores e os donos de negócios já estabelecidos. Então, a pesquisa faz uma distinção nesse sentido, dos novos e dos já estabelecidos, chegando aí a uma taxa total de 38%, tá? 52 milhões de brasileiros em idade produtiva estavam envolvidos com alguma atividade empreendedora no ano passado, né? Com apoio do Sebrae, essa pesquisa. Então, é um número bastante grande, né? Aqui, então, a questão da lei complementar, né? Aqui a lei complementar de 2006, né? Estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Então, é uma lei que rege sobre isso, né? Especialmente no que se refere à depuração e ao recolhimento dos impostos e contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, mediante o regime único de arrecadação, né? Então, está falando da questão da tributação, que é um eixo muito importante, é um tema muito importante que a gente vai discutir logo na sequência, a questão dos tributos, que é, segundo empreendedores, uma questão importante. Ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, aí também uma outra questão, tá, importante para as empresas. O acesso ao crédito e ao mercado também, vocês vão perceber que isso é uma demanda importante dos empreendedores. E ao cadastro nacional único de contribuintes, tá? Então, aí tem 4 itens, esse artigo 1º aí, da nossa lei complementar, em relação a microempresas e empresas de pequeno porte. Certo? Aqui o texto 4, que na minha opinião é o texto mais rico, é o texto mais interessante se eu fosse um aluno que estivesse fazendo a prova, tá? Estarei fazendo a prova com vocês e acho que imagens, né, imagens são muito importantes para quem sabe, né, quem sabe trabalhar com elas, porque aqui a gente percebe, ó, a questão do ambiente regulatório, a questão da infraestrutura, a questão de mercado, a questão de acesso a capital, inovação, né, capital humano e cultura empreendedora. Aqui são eixos, aqui são subtemas, aqui são microtemas, seja lá como vocês quiserem chamar, aqui estão possibilidades de argumentação para os desenvolvimentos de vocês com os de tópico frasal, certo? Então, assim, em relação ao ente regulatório, né, tempo de processos, custo de impostos, complexidade tributária, na primeira coluna aqui, né, a infraestrutura, tanto do transporte interurbano e condições interurbanas. E aqui na questão de transporte, é algo que a gente vai comentar na aula também, a questão do impacto, né, da pandemia. O impacto do Covid sobre, por exemplo, a questão de infraestrutura, né, a economia de muitas empresas que estão fazendo home office, que também poderia ser uma possibilidade de argumentação de vocês, né. Questão do mercado, né, desenvolvimento econômico, clientes potenciais, acesso a capital, né, capital de disponível via dívida, acesso a capital de risco, questão da inovação, né, inputs e outputs, capital humano, mão de obra básica, será que é qualificada, né, essa mão de obra, e a cultura empreendedora, que também aí é um eixo importante de discussão. Então, olha a quantidade de coisas que a gente poderia falar, né,
só nos argumentos aqui, questão do ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Aqui temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens só na leitura do texto motivador, tá? Mas, aqui é interessante, ó, é uma pesquisa disso aqui que é Coworking Brasil, né, que é um site que fala sobre coworking. Coworking é algo que cresceu muito nos últimos anos, né, que são espaços aí de empresas que não têm um lugar fixo só dela, mas que compartilham, né, que fazem um sistema de colaboração. E aqui eles falam sobre quais são as 10 cidades mais empreendedoras no Brasil, né, logo em seguida, logo na sequência aí, a gente vai ter um gráfico sobre isso. Então, a leitura do texto motivador, com essa pesquisa inicial falando da questão dos pequenos negócios. O texto 2, falando sobre a questão da vocação do povo brasileiro, numa pesquisa do GEM, né, uma pesquisa internacional com apoio do SEBRAE. Aqui o texto 3, falando da questão regulamentar, da questão de lei complementar, né, aqui a questão 4, falando dessa gama aí de aspectos que o empreendedorismo do Brasil tem, né. Então, para iniciar a motivação, né, nossas discussões sempre necessárias, para iniciar a motivação de vocês, alguns filmes, né? Tentem se lembrar de alguns filmes que falam sobre a questão do empreendedorismo e a questão do empreendedor no Brasil, tá? E aqui vocês vão me dizer, Léo, só tem filmes internacionais aqui, né? Tu fala do The Founder, que é Fome de Poder, o filme que fala sobre a criação do McDonald's, né? Um filme mais recente. Tu fala da questão do Steve Jobs, né? Um outro filme mais famoso, a rede social que fala de Mark Zuckerberg, com a ascensão do Facebook, e Joy, Nome de Sucesso, que é um outro filme estrelado aí, né? Vocês me perguntam, Léo, mas o filme fala sobre empreendedorismo no Brasil, você só citou filmes estrangeiros ou séries estrangeiras, né? Tu não colocou séries, mas tu colocou filmes. Pois é, não importa. Vocês podem colocar um filme e fazer contraposição, fazer na questão do contraponto, né, trazendo depois para o Brasil. Então, isso não tem problema, só coloquei alguns filmes aí para a gente começar a pensar sobre isso, né. É um tema aberto, é um tema fechado, uma pergunta que vocês podem se responder. E aqui é um tema aberto no sentido do empreendedorismo, né, é a questão dos obstáculos ao empreendedorismo do Brasil. Então, é um tema aberto em relação a quais são os obstáculos que vocês vão trabalhar. Vocês podem escolher. Vocês podem escolher as causas, as consequências ou os eixos desses obstáculos. Fica a critério de vocês. Aqui é importante destacar uma coisa. A gente já fez uma redação sobre a questão das relações de trabalho, né? Não sei se vocês lembram, a gente já tem um tema que trabalhamos sobre isso. E um cuidado que vocês têm que tomar é não falar excessivamente, né, na questão da relação do trabalho, a fim de fazer um tangenciamento, a fim de fazer uma fuga ao tema. É claro, vocês poderiam citar a questão das relações de trabalho num obstáculo, né, ao empreendedorismo do Brasil, falar que isso impede, né, talvez uma ascensão, ou isso tem uma série aí de danos. Então, poderia ser um recorte temático, mas cuidar para não entrar em um tema que seria uma relação de trabalho, entendeu? Então, a gente vai comentar logo na sequência também sobre isso, tem muito repertório aí. Tipos de desenvolvimento, né? Como sempre, eu trago sempre o slide básico. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, causa, consequência, consequência, consequência. E a questão do confronto argumentativo, sempre válido, assim como a questão das áreas, né? Das sub-áreas, microtemas, seja lá como vocês quiserem chamar. Léo, questão dos obstáculos ao empreendedorismo do Brasil, né? A primeira coisa que sempre fala é pegar o comando, listar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, palavras semelhantes, né? O que são obstáculos? São empecilhos, são dificuldades, são entraves, impedimentos, bloqueios, barreiras, problemas, impasses, contrariedades, adversidades, dilemas e obstrução, tá? Então, isso são obstáculos. Então, o que é empreendedorismo? Negócio, autônomo, empresa, pequena empresa, negócio, pequeno negócio, organização, pequena organização, seja lá como vocês quiserem chamar o que é o empreendedorismo, né? Empreendedor poderia ser colocado ali, tá? Microempresário, microempreendedor, seja lá como vocês quiserem chamar. Brasil, como sempre, né? Nacional, Estado, Pátria, Estado maiúsculo, né? Nação brasileira, brasiliense e brasílico. Então, aí, né, basicamente, as questões que envolvem a leitura do comando com muita atenção. O que é empreendedor? O primeiro passo da aula, em relação à discussão do tema, é saber o que é empreendedor. Tá? Aqui uma certa divergência, né, nas leituras que eu fiz, sobre a origem, de fato, do termo empreendedor. Segundo o site administradores.com, que é uma questão de referência no Brasil, quando se fala na questão de administração, empreendedorismo e tal,
E também eu li em outros lugares isso, que a primeira vez, né, que foi citada a palavra empreendedor foi da palavra francesa entrepreneur, né? Aqui poderia até ter colocado entre aspas, né? Porque é um termo estrangeiro, um estrangeirismo na redação, vocês colocam entre aspas, que foi usado pela primeira vez em 1725 pelo colunista irlandês Richard Clanton, né? Para designar o indivíduo que assumia riscos. Então, o indivíduo que assume riscos é um empreendedor, né? Nessa visão. Aí, né, refinando a pesquisa, lendo mais sobre o assunto, encontrei também essa outra definição aqui, né, que na verdade o termo, né, teria sido cunhado por também um outro, não um irlandês, mas um francês, que é Jacques Savary des Bruxelles, desculpa, eu não falo francês, quem sabe um dia, mas estaria nessa página aqui, ó, Dictionnaire Universel de Commerce, né, que então definiu inicialmente, antes dessa publicação aqui, né? Enfim, né, são divergências, né, são divergências em relação ao início da palavra, mas vou passar, mas foi só algo interessante que eu achei. Questão do início, né? Vocês poderiam falar de história na redação do Enem? Vocês poderiam falar sobre um repertório histórico na redação do Enem? Poderiam. Vocês poderiam falar aqui, né, também na pesquisa do administradores.com, a caça de animais, né, questão das primeiras ferramentas, né, porque o que eu tinha falado, qual é a definição ali de empreendedorismo, né, é aquele que assume riscos. Então, se a gente for, né, pegar a palavra em si, é aquele que assume riscos na caça de animais, né, há 2 milhões de anos, então, questão dos hábitos de caça, né, já presente. Milhares de anos se passaram, um importante salto para o empreendedorismo ocorreu com as grandes civilizações antigas. É óbvio, ao passar do tempo, as civilizações aí, principalmente, né, egípcios, né, famosos por suas pirâmides. Para construir uma pirâmide, né, pessoal, estimam-se que era necessário 30 mil homens e 20 anos de trabalho. Então, aqui poderia ser, ainda novamente repetindo, que naquele nosso tripé básico, né, vocês têm um eixo central de discussão, que é a questão do empreendedorismo, né, mas vocês têm uma contextualização aqui geográfica, não temporal, mas geográfica sobre ser Brasil, e a questão da indicação do tema, que é a questão dos obstáculos. Vocês poderiam citar, talvez, a questão das pirâmides do Egito, né, na questão do empreendedorismo, eu acho que forçaria um pouco mais. Eu estou mais aqui falando mais para a gente, né, introduzir o tema empreendedorismo e quando isso começou, mas Léo, poderia. Tu faria? Não, usaria outro. Né? Usaria algo mais próximo, mas poderia. Na agricultura, pode-se observar a perspicácia desse povo que aproveitava a cheia do Rio Nilo. Aqui, sim, eles eram grandes empreendedores, né? Se assumir riscos, se a buscar aí, né, benesses, né? Preparar a terra para o plantio da safra seguinte com a cheia do Rio Nilo, né? A importância, né, dos egípcios aí na questão da matemática e da engenharia, né, do avanço aí dessas matérias. A questão da Idade Média também, aqui é um artigo, né, que eu busquei como fonte, que o empreendedor não corria risco, pois somente administrava os recursos recebidos e geralmente era contratado pelo governo. Aqui uma pequena mudança. A ligação do termo empreendedor ao risco desenvolveu-se a partir do século do risco, né, que aí quando cunhou o termo ali, quando eu disse que foi nos anos de 1700, né, então século a partir do século 17, portanto, lembrando sempre, né, século 17 do ano de 1600 em seguida, quando o empreendedor passou a integrar em um acordo contratual de valor fixo com o governo para desempenhar um serviço ou fornecer um produto pré-determinado. Assim, o lucro ou o prejuízo era do empreendedor. Então, aqui a gente começa a falar do empreendedor, que é aquele que assume riscos com lucro ou prejuízo, né? Avanços, né? Avanços em relação ao empreendedorismo. Aqui, em questão, a partir do século XV, né? Ó, mas os que eram apenas esforços para a sobrevivência dos homens primitivos e demonstração do conhecimento acumulado ao longo dos séculos, como as construções edificadas pela civilização egípcia, posteriormente ganharam contornos econômicos, né? As grandes concentrações econômicas pedem, né, concentrações de meios técnicos e desenvolvimento da tecnologia. Assim ocorreu com o Arsenal de Veneza no século XV, com a Holanda no século XVII, com a Inglaterra no século XVIII. Né? O século XVI também merece atenção.
as feiras de Antuérpia, de Frankfurt, de Lyon, são alguns exemplos. Os europeus desbravavam o mundo em uma época que ficou conhecida como período das grandes navegações, né? Holandeses, ingleses, portugueses, espanhóis são os grandes representantes desse movimento expandido com suas missões empreendedoras. E aqui, por que eu trouxe isso, né? Porque basicamente, né, então, fiz, óbvio, a aula não é de história, mas eu fiz uma breve questão ali, né, da caça, né, do uso de ferramentas, né, do início, né, com o aumento da busca na Idade Média, que eu estou falando já da questão do mercantilismo. Então, o que eu estou falando para vocês? A chegada do mercantilismo vai impactar diretamente a questão dos navegantes no Brasil, né? Então, digamos que se o empreendedor é aquele que assume riscos, e olha só que interessante, né? Uma estratégia introdutiva agora que eu pensei, ou até uma estratégia histórica aí para vocês, uma argumentativa. Se o empreendedor é aquele que assume riscos, os navegadores assumiram muitos riscos, né? Foram empreendedores, né? Foi a partir, então, do século XVII que os portugueses, percebendo a imensidão e o grande potencial de exploração do território brasileiro, começou a ocupar definitivamente essas terras, distribuindo-as aos cidadãos portugueses, vindo principalmente da região de Açores, né? Estão ali em Porto Alegre, né? Teve uma colonização portuguesa bastante grande, né? Dentre os homens que realizaram os mais diversos empreendimentos, muitos deles a custo de trabalho escravo, e aqui também seria né, poderia ser um recorte temático para uma outra redação, né? Um merece destaque, né, o Barão de Mauá, um dos primeiros empreendedores brasileiros, né? Então, basicamente, né, antes de falar especificamente da questão do empreendedor atualmente, esse recorte temático, né, caça de animais, grandes civilizações antigas, egípcios, pirâmides, questão do Rio Nilo, a questão da Idade Média, né, e etc. Só para vocês se lembrarem das possibilidades, né? Aqui nesse mesmo artigo, né, fala sobre a questão do Marco Polo, né, que também foi um grande navegador aí, que assumiu os riscos emocionais e físicos de viagens concedidos por um capitalista que, por sua vez, assumiu os riscos de maneira passiva, né? Então, falando assim, bom, eu estou te dando dinheiro, mas tu vai lá e faz as coisas, né? Então, basicamente aí. Uma pequena divisão que eu também contei no artigo, né, que vocês poderiam comentar de alguma forma, a Revolução Industrial, a questão do Fordismo, a questão das tecnologias da informação. Empreendedor é caracterizado por uma iniciativa individual visando o lucro econômico, né, ação empreendedora é associada ao risco, diferenciação do papel do investidor e do empreendedor, né. Hoje, né, sabemos que muitas vezes o próprio investidor é o empreendedor, né, como a gente falou dos pequenos negócios. No Fordismo, né, surgimento das grandes corporações, ampliação dos limites da firma, que geram novas oportunidades de negócio, inovação e importância de quem implementa o mercado, surgimento do intraempreendedor, então olha só que legal aqui, diferenciação do papel do gerente do empreendedor, né, tecnologia e informação que a gente está vivendo, né, a emergência do empreendedor social, né, contrapondo-se à lógica da acumulação da riqueza do capitalista, inovações de tecnologia da informação que possibilitam o desenvolvimento de redes, que é o que a gente está fazendo aqui, né, as tecnologias da informação aí, nos colocando frente a frente. Mas, né, novamente, a redação fala sobre obstáculos do empreendedorismo no Brasil, obstáculos que os empreendedores passam aqui no Brasil. Começaremos, portanto, aí a nossa divagação sobre isso. Desafios do empreendedor brasileiro, uma pesquisa encabeçada pela Endeavor. A Endeavor é uma empresa, é uma instituição aí bastante importante no Brasil sobre empreendedorismo. Aqui foi uma pesquisa que ela dividiu, tá, em empreendedores gerais, empreendedores de alta performance, empreendedores de alto impacto e TIC. Né? O que é TIC? A questão das tecnologias da informação, né? Tecnologia de informação e computação, que eles chamam, se eu não me engano, mas é basicamente isso. Aqui eles pegaram empresários de áreas do comércio, da prestação de serviços, da indústria e da construção civil, né? E dividiram aqui pelo porte, né, até 360 mil, mais de 360 mil até 1.800.000, enfim, aqui está dividido só a questão do porte, que não é importante para vocês, né? O que demonstrou essa pesquisa, né? Que aqui que é o mais importante para essa redação, né? Eles deram uma nota, aqui, ó, média das notas de 1 a 10 para cada uma das categorias. Qualquer um desses 10 aspectos listados aqui, repetindo, qualquer um desses 10 aspectos listados aqui poderiam ser tema de um parágrafo, poderiam ser tema de um argumento, tá? Aqui está dividido, ó, geral, alta performance, alto impacto e TIC. Eles dividiram a partir de renda e a partir, né, de aspectos de cada empresa, dividiram em 4 eixos, para não confundir um empreendedor geral, digamos, alguém que trabalha por conta própria, com uma empresa com
milhares de funcionários. Então, aqui foi feita a divisão. Mas, basicamente, ainda que exista essa diferença, os problemas são parecidos. Primeiro aspecto que apareceu no topo foi gestão de pessoas. Então, vou pegar aqui uma canetinha para a gente marcar os problemas. Se eu estou falando de obstáculos, vocês podem falar desses obstáculos na redação de vocês, né? Então, gestão de pessoas. 2, a questão da gestão financeira. 3, jurídico, regulação, contratos e processo de complexidade dos impostos. 4, a questão da inovação, criação e melhoria de produtos e processos. 5, gente. 5, marketing, vendas, marca, produto de venda, precificação, satisfação do cliente. 6, operações e processos, estoque, controle de qualidade e custos operacionais. 7, a questão da estratégia, falta de visão, foco e gestão de metas. 8, infraestrutura, tecnologia, engenharia e segurança nas instalações. 9, acesso a crédito aos investimentos. E 10, o último, governança corporativa, governança com sócios, conselheiros, familiares na empresa. Então, o grande problema aqui foi gestão de pessoas, gestão financeira, questão jurídica e regulatória, né? Entendido? Aqui, em relação à porcentagem, né? Porque antes, que ficou a média das notas, né? Então, a importância da leitura de gráficos e tabelas, né? Aqui a questão da média das notas. E aqui a questão da porcentagem. O que mudou de uma para outra, né? Vocês podem ver que marketing aqui na porcentagem apareceu em terceiro lugar. Que é algo, né? Marketing é algo que a gente encontra dificuldade até pela nossa formação escolar, né? A gente não aborda isso, o empreendedorismo, que é algo que eu vou até trazer na aula, né? Muitas vezes esse próprio marketing, principalmente na população geral, né? E engraçado, até a questão de impacto, né? Empresas de alto impacto têm problema no marketing. Engraçado, né? Aqui, ó. Porcentagem de empreendedores que afirmam ter, né? Plano de carreira, tá? Plano de carreira aparece aqui, então, só estou falando uma porcentagem de empreendedores. E eu estou falando da questão de público geral, né? Empresas em geral. É um nicho mais comum, digamos, mais prevalente no Brasil. Está falando que não existe plano de carreira. Né? Plano de carreira por empreendedor. Então, muitas vezes, essa questão, né, de dubiedade, nessa questão da dúvida, a questão do próprio termo empreendedor, né, de assumir riscos. Então, a questão do plano de carreira é importante. Canais de comunicação entre liderança e demais colaboradores, ações de melhoria do clima organizacional, feedbacks periódicos entre gestores e colaboradores, remuneração variável, confraternizações periódicas, processos seletivos que levam em conta a compatibilidade candidato com a cultura da empresa, avaliações comportamentais de competências, premiações para funcionários, cultura organizacional. Então, o que apareceu aqui nas menores porcentagens, ações de desenvolvimento de liderança e plano de carreira. Então, ações que desenvolvam a liderança dentro das empresas, então a questão do desenvolvimento de liderança e a questão de plano de carreira, né? Uma outra questão importante que a gente tem que falar sobre CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, publicadas no período de Vargas. Engraçado que as empresas em geral, então o núcleo geral aqui, apresentam muitos desafios para a CLT. Enquanto empresas, por exemplo, né, de alto impacto, apresentam aqui 6%. Então, quais são as dificuldades para um empreendedor geral, para um microempreendedor, na questão da conciliação das leis de trabalho? Na questão da própria burocratização, na questão de impostos, na questão de ter um funcionário. Então, poderia ser um viés argumentativo de você, na questão da legislação trabalhista. O quanto essa legislação é, de fato, funcionante ou não? Não sei. Vocês têm que discutir. Certo, queridos? Você costuma discutir desafios do seu negócio? Né? Ou você sim costuma discutir. A dúvida da pesquisa era se esses empreendedores que enfrentam todas essas dificuldades que eu comentei até agora discutiam isso com as outras pessoas. E o que se viu aqui, de fato, eles discutem, tá? Quase todo mundo discutia, quase 100% aqui, 10, 15% ou não. E se sente de que forma costumavam discutir, conversando com funcionários da própria empresa, conversando com outros empreendedores, conversando com amigos e familiares, participando de fóruns em congressos, sendo membros
digo, para os empreendedores. Então, assim, verificou-se que, né, eles costumavam discutir e discutiam com diferentes pessoas. Em quais instituições esses empreendedores buscam ajuda? O Sebrae aparece no topo, como eu mencionei lá na leitura do texto motivador, que o Sebrae era uma referência nesse sentido, nesse cenário. A associação do seu setor, tem a associação do setor específico do negócio, Prefeitura, Governo do Estado, Endeavor, que foi uma das coautoras do estudo aí, foi, né, autora do estudo, incubadoras e aceleradoras de negócio, empresa júnior ou nenhum. Né? Então, a importância né, de associações de setor, Sebrae, prefeituras, e o quanto essas prefeituras estão fazendo o seu trabalho, estão flexibilizando ou não, e tal, né? Qual o motivo para não ter mentores? Aqui eu achei interessante, cara, porque, olha só, 48% desses microempreendedores aí em geral, né? Empreendedores em geral, alta performance, 42%, alto impacto, 100% tem mentor, e TIC, 54% não, né? E qual o motivo de não ter mentor? Não precisa de ajuda, não sabe quem poderia lhe ajudar, não sabe como buscar ajuda, ou o problema é pessoal confidencial. Então, tipo, eu vou roubar a sua ideia. Não precisa de ajuda, não precisa de ajuda. Quase um terço que mencionou que não tem mentor é porque não precisa de ajuda. Ou não saberia quem poderia ajudar, ou não sabe como buscar ajuda. Em qual instituição procura ajuda que eu já mencionei. Léo, me diz um cenário, né, um pouco mais abrangente. Estou começando a escurecer. Léo, me diz um cenário um pouco mais abrangente sobre micro e pequenas empresas, né? Representam 27% do PIB nacional, consoante mencionei lá no texto motivador 1, né, no texto motivador 1 aparece isso, certo, queridos? Queridas. 52% não, 52 milhões de brasileiros possuem próprio negócio. Aqui consoante também é o texto 1. O Brasil possui 9,03 milhões de MEIs, tá? Um aumento de 16,7% em relação ao final de 2018. Tá? Quem é o microempreendedor brasileiro? Né? Qual o perfil desse microempreendedor? Vamos dar um zoom aqui. Tá? 42 anos de idade é a idade média dos MEI, então são com uma idade um pouco maior, a maioria é homem, 57%, uma renda domiciliar média de R$ 4.400, e onde trabalha MEI em casa, 40%, no estabelecimento, 28%, na casa ou empresa do cliente, 17%, na rua, 11%, em feira ou shopping, 1% e outros, 3%. Então, em geral, homem, 57%, idade com uma renda domiciliar de 4.400. Tá? Esse é o perfil do microempreendedor brasileiro. Tá? 52%, 52 milhões, novamente, 52 milhões de brasileiros possuem próprio negócio. É um número extremamente alto, gente. Tá? 10 atividades com maior registro de mês em 2019, tá? Aqui pesquisa do Sebrae. Como também dizia lá no primeiro texto motivador, o comércio de artigo, né, vestuários e acessórios, né, com 186 mil registros de mês. Muita coisa, né, gente? Cabeleireiros, manicure e pedicure, 142 mil. Promoção de venda, 124 mil. Obras de alvenaria, 104 mil. Comércio de cosméticos, produtos de higiene e perfumaria, 98 mil. Fornecimento de alimentos para consumo domiciliar, 93 mil. Comércio de bebidas, 86 mil. Lanchonetes, casas de sucos similares, 86 mil. Instalação de manutenção elétrica, 82 mil. Serviços de pintura e edifícios geral, 70 mil. Então, percebam, né, a gama de atividades com microempreendedores individuais no ano de 2019, fonte do Sebrae. Os números são muito altos. O que leva o brasileiro a ser microempreendedor? Né? Que poderia ser aí, tanto na questão de... O obstáculo é mais na questão do desafio, né? Mas vocês poderiam abordar de alguma forma no texto. Até porque, pessoal, né, o modal que eu utilizei, a indicação argumentativa que eu utilizei foi os obstáculos, né? Mas lembrando que poderia cair numa redação, questão da importância do empreendedorismo no Brasil. Então, é só tu mudar uma palavra que tu muda um pouquinho a indicação temática, né? Do comando de redação. Mas poderia ser questão da importância, e aqui vocês poderiam abordar. Segundo pesquisa, né, fonte, portal do empreendedor, né? X%, 33% da população pensa, né, na questão
o que leva a ser microempreendedor por conta da independência financeira. E vocês podem buscar todo um parágrafo baseado nisso, né? Ou buscar uma fonte de renda, né? Praticar os seus conhecimentos funcionais, a oportunidade de investir o dinheiro, não conseguir um emprego com bom salário, não conseguir um emprego em sua área de atuação e os outros aí com 9%. Certo? Aqui, né, nessa redação especificamente, questão da gestão de pessoas, assim, consoante ao que aparece lá na Endeavor, né, que ficou lá em cima, gestão de pessoas, né, gestão financeira, burocracia e impostos, inovação, marketing e vendas. Então, aí tem os cinco eixos, ó, 5 argumentos para vocês poderem ser trabalhados. Gestão de pessoas, gestão financeira, burocracia e impostos, inovação, marketing e vendas. Vocês poderiam trabalhar com causa e consequência dessas questões. Quais são as causas para eu ter problemas de gestão de pessoas, né? Gestão financeira, blá, blá, blá. Quais são as consequências para a gestão de pessoas, gestão financeira, com problemas para a empresa, tá? 10 melhores cidades do Brasil, né, do país, para se empreender. Em primeiro lugar, São Paulo, tá? Mas Florianópolis aí aparece como o segundo colocado, né? Terceiro colocado temos Vitória, no Espírito Santo, então olha só, né, a região sudeste, sul aí aparecendo. Quarto lugar, Recife, olha só, pessoal, interessante, Recife, quarto lugar. Campinas, São Paulo, né, um polo, Campinas. São José dos Campos também, um polo, né, inclusive com 2 faculdades, né, Campinas com a Universidade de Campinas, Unicamp. São José dos Campos tem o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, Embraer, e, enfim, né, referência ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Porto Alegre aí aparece em 7º lugar, né, Curitiba em 8º. Joinville em 9º, olha só. Joinville em 9º. E Rio de Janeiro em 10º. Olha só, o Rio de Janeiro em 10º, né? Estudo do Sebrae da Endeavor levou em conta 55 indicadores de 7 grupos, tá? Ó, o que se utilizou, né, para pegar essas questões das 10 melhores cidades do Brasil para empreender, né? Ambiente regulatório, aqui embaixo, pessoal. Ambiente regulatório, acesso a capital, mercado, inovação, infraestrutura, capital humano e cultura empreendedora, né? Foram aí 7 grupos, né? Cada grupo com alguns indicadores, que ao total contabilizaram 55 indicadores. Ambiente regulatório, acesso a capital, mercado, inovação, infraestrutura, capital humano e cultura empreendedora. São 7 itens. Aqui, eu vou falar da pesquisa do GEM, né? Da pesquisa do GEM. O levantamento foi feito em 49 países, agora eu já estou saindo da pesquisa anterior, tá? Estou indo para outra questão, que é uma pesquisa bastante importante, que vai nortear muito da aula, né? Então, aqui, ó. GEM 2018, 2019. Olha, por que GEM 2018, 2019? Isso é uma pesquisa internacional, tá? Mas que no Brasil conta com o apoio do SEBRAE, como mencionei no slide anterior, em relação à metodologia do estudo. O que é metodologia do estudo? Para fazer um estudo tem que ter método, né? Que descreve como vai ser feito o estudo. Então, aqui está descrevendo como foi feito o estudo no Brasil. Tá? Ouviu-se 2 mil empreendedores brasileiros com idade entre 18 e 64 anos entre março e julho de 2018. Esse estudo, ele sempre é realizado, né, num ano e vai até o outro. Então, esse é o mais atualizado que eu achei, né? Aqui, ó, fala um pouquinho sobre, né, a média, né, de todos os países que participaram do estudo e o Brasil, né? Esse gráfico aqui, né, na verdade, ele é um gráfico um pouco diferente, né? Ele fala sobre uma série de questões que são avaliadas no estudo e que a gente vai ver nos próximos slides, né? Com aspectos positivos e aspectos negativos da questão do empreendedorismo no Brasil, né? Mas, olha só aqui a questão aqui, ó, né? Governamental. Olha só que o Brasil puxa mais para cá, né? Também aqui nos programas de empreendedorismo, o Brasil puxa um pouquinho mais, né? Enfim, é um pouco mais complexo aqui o entendimento em si do gráfico. Eu vou passar os próximos que eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo de entender.
Léo, qual é a porcentagem, né, em relação a empreendedores totais, empreendedores iniciais, empreendedores estabelecidos no Brasil? 38%, né, em relação ao número de empreendedores. Então, consoante ao lado lá do texto motivador 1, 38%. Na verdade, eu acho que estava um texto motivador 2, né, pessoal, essa pesquisa aqui do relatório do GEM, né? Então, qual a diferença desse gráfico que está em inglês? Eu tenho até problema em entender o inglês, eu não estou entendendo esse gráfico. Em relação a esse aqui que está em português, né? Esse aqui é o relatório oficial, tá? Relatório oficial, que apresenta uma série de dados, um estudo bem robusto. Eu li algumas coisas lá, achei mais interessante falar do relatório brasileiro com o Sebrae, né? Que é o que importa para nós, porque o tema é Brasil, né? Não está falando tanto das diferenças, mas aqui é só um panorama geral para vocês, né, em relação ao médio. Dos itens que são verificados, né, na roda aí. Então, empreendedores estabelecidos 20,2%, empreendedores iniciais 17,9%, que na somatória dá 38%, tá? Aqui é muito interessante, ó, fundamental completo corresponde, ó, a maior parte dos empreendedores estabelecidos, né, né? Que também empreendedores iniciais, né? Então, Léo, quem empreende é só quem tem superior completo e... Não, peraí, né? Peraí. Não, quem empreende é só quem fez ensino médio completo. Não, peraí, né? Vamos mostrar o dado aqui, vocês podem bater, né, isso na questão da redação. Estratos da população que se destacam pela atividade empreendedora em estágio inicial, tá? Aqui estágio inicial e aqui estágio estabelecido. Aqui é um item interessante, prestem atenção. Ó, mínima diferença entre homens e mulheres, tá? Em estágio inicial de negócio. O que é estágio inicial de negócio? É um negócio até 3 anos e meio de execução, tá? Então, entre homens e mulheres, pouca diferença. As mulheres se mostram menos ativas que homens em estágios estabelecidos de negócio. Os mais ativos são indivíduos, né, de 18 a 44 anos, e aqui indivíduos de 45 a 54 anos, tá? Menos ativos entre 18 e 24 anos, e aqui os menos ativos na faixa de 55 a 64 anos. Isso aqui basicamente demonstra a nossa inversão de pirâmide etária, né, e o quanto os jovens têm entrado mais na atividade empreendedora, né? Os mais ativos são aqueles que possuem ensino fundamental e médio completo. Os menos ativos possuem fundamental incompleto. Os mais ativos são aqueles que possuem ensino fundamental incompleto e os menos ativos possuem ensino superior. Ou seja, a questão do ensino especificamente, né, na prevalência, na incidência, é muito semelhante, né? Fundamental, ensino fundamental e médio completos. Na verdade, semelhante entre aspas, né? Porque aqui eu tenho fundamental incompleto e aqui eu tenho fundamental e médio completos. Ou seja, o pessoal entrando um pouco mais de estudo agora, né? Aqui menos ativo o fundamental incompleto, então, perdão, tinha cometido um erro. Que fundamental incompleto, ele fundamental incompleto era a maioria. Então, essa inversão. Não há diferenças significativas entre as faixas de renda consideradas, ligeira prevalência para os indivíduos de renda superior a 6 salários. Indivíduos na faixa de renda superior a 6 salários são mais ativos. Os com rendas até um salário mínimo são os menos ativos, né? Então, aqui é só uma mudança em relação ao estágio inicial da empresa e estágio estabelecido, né? Aqui também é um outro dado que... Pessoal, eu estou trazendo dados que dificilmente algum aluno colocaria, né? Teria conhecimento, mas... Distribuição percentual dos empreendedores iniciais estabelecidos segundo o número de empregos gerados. Olha só, nenhum empregado, 81,4% e estabelecidos 82,6%. Ou seja, o que esse dado significa? Que a maior parte, né, tanto em empreendedores iniciais e empreendedores estabelecidos, está vinculado a nenhum empregado. São os chamados empreendedores autônomos, né? São empreendedores que empreendem sozinhos, né? E depois, obviamente, com o empregado na sequência. Mas olha só, a união de nenhum empregado, com um empregado dá mais de 90%, tá? Aqui a distribuição percentual, tá? A maior parte dos negócios faturam até R$ 12.000, tá? Então, a maior parte, mais de 50%, tá? Dos iniciais, e aqui um pouquinho menos em relação aos estabelecidos, né? Aqui, então, todas as faixas de valores, né? Então, a questão, olha só, 0% a 0,8%, 0,2%, 1,5% em relação ao faturamento anual do Brasil em 2018, de 48 mil para cima.
Então, às vezes, a gente tem que desmistificar um pouco na questão do empreendedor, na glamorização do empreendedor. Ah, é só quem ganha muito dinheiro. Não, peraí, vamos com calma, né? Vamos com calma. Os dados mostram que a maioria deles faturam até 12 mil reais. E quantas pessoas são sustentadas com esses 12 mil reais? Né? Importante pensar isso. Aqui eu tô falando, e outra, eu tô falando aqui, ó, nenhum empregado ou um empregado, tá? Em porcentagem, obviamente. Mentalidade empreendedora, que é algo que cada vez tem discutido mais, né? Só em ter um próprio negócio, tá? Olha só o crescimento disso. Afirmam conhecer pessoalmente, em relação a 2017 2018, né? Afirmam conhecer pessoalmente alguém que começou um novo negócio nos últimos anos. Caiu um pouquinho. Afirmam perceber que, para os próximos 6 meses, boas oportunidades para se começar um negócio nas proximidades onde vivem. Acho que seria interessante essa pergunta agora em tempos de Covid, né? O que vocês acham que responderiam? Afirmam ter um conhecimento, habilidade e experiência necessários para iniciar um novo negócio. Afirmam que o medo de fracassar não impediria que começasse um novo negócio. Então, o erro, o fracasso, né, o risco, está na síntese da palavra empreendedor, como a gente discutiu no início da aula. Principais fatores favoráveis para a abertura e manutenção de novos negócios, segundo os especialistas. Então, para os especialistas, o que mantém um negócio, a abertura e a manutenção de um negócio, tá? Capacidade empreendedora foi o que mais apareceu, segundo os especialistas. Abertura de mercado e barreiras de entrada, então, essa abertura em relação a barreiras, 38,5%, e 18% programas governamentais, tá? Agora, aqui é a discussão mais importante, porque eu tenho um obstáculo, então aqui tá os principais fatores limitantes para a abertura de manutenção dos novos negócios, e aqui recomendações de especialistas, a área de intervenção para a melhoria das condições para empreender no país. Então, políticas governamentais, apoio financeiro, educação e capacitação para os especialistas são os principais fatores limitantes para abertura e manutenção de novos negócios, segundo o GEM Brasil 2018. Está feita, por exemplo, uma estratégia argumentativa aqui, ou uma estratégia introdutiva. Eu, obviamente, preferiria utilizar isso como estratégia argumentativa. Certo? Né? E obviamente, né, o fator limitante, né, o fator limitante é a recomendação para uma área de intervenção, né? Quase, os valores são quase iguais, né? Quase iguais. Né? Na verdade, para políticas governamentais é quase igual, né? Em educação e capacitação, uma pequena inversão aí. Eles acreditam que há necessidade mais de ter mais educação e capacitação do que apoio financeiro, ao contrário desse fator limitante aqui. Então, percebam essa inversão. Né, que interessante, ainda que o apoio financeiro, na visão dos especialistas, seja o fator mais limitante que a educação e capacitação, eles acreditam que a educação e capacitação é mais importante na intervenção em relação ao apoio financeiro. Certo? Nos últimos 3 anos, tá? Isso aqui é uma pesquisa de 2018, então estava se falando aí, né? Nos últimos 3 anos até então, após aquela crise que a gente vivenciou, né? Ali nesse período. A proporção de empreendedorismo por oportunidade, porque assim, tem duas divisões de empreendedorismo, tá, gente? Tem o empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. Então, o que essa matéria diz? Que houve um crescimento, tá? Houve um crescimento significativo de empreendedores por oportunidade, tá? Oportunidade de empreender. A recuperação desse perfil de empreendedorismo acontece depois de uma queda acentuada entre 2014 e 2015, no auge da crise econômica que a gente viu que atingiu o país nessa época, tá? Função social e postos de trabalho, né? Essa pesquisa do GEM também demonstrou ainda, né, que o empreendedorismo brasileiro, isso aqui são itens, né, que falam sobre a pesquisa do GEM também, né? Só que eu trouxe da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Tem cumprido a função social de propiciar ocupação e renda, sobretudo para empreendedores e sua família. Os números mostram que mais de 80% dos empreendedores iniciais estabelecidos afirmaram faturar na média de 1 e 3 salários mínimos mensais. Tá? Então, grande parte, né, como eu tinha falado lá também, baseado no GEM, grande parte tem o teto de 12 mil reais e, na verdade, até menos que isso, né? Além disso, considerando apenas os empreendedores iniciantes com negócio de até, então aqui que eu tinha falado, né, o que é um negócio iniciante, né, 3,5 anos, que geraram pelo menos um emprego
a gente revelou que esses negócios foram responsáveis pela criação de aproximadamente 6,5 milhões de postos de trabalho. Então, olha só, um negócio iniciante, né, foi responsável por gerar muito emprego. Em relação à importância dos jovens, né, a participação dos jovens no GEM de 2017 para 2018, aqui uma notícia do site da Agência Brasil, EBC. Participação dos jovens, né, que é jovens para pesquisa de 18 a 24 anos, subiu 18,9% para 22,2% do total de empreendedores que iniciavam atividade empresarial, tá? A taxa de empreendedorismo, e aqui também, né, em jovens, em negócios jovens, né? A taxa de empreendedorismo inicial, né, TEA, começou a decair a partir dos 45 anos, chegando a 9,7 na faixa dos 55 a 64 anos. Entretanto, mesmo com uma taxa menor, a pesquisa GEM revela que o contingente de pessoas com mais de 55 anos iniciando um negócio é de quase 2 milhões, tá? Então, houve um pequeno decréscimo em relação a novos negócios numa parcela mais velha da população. Aqui seria um outro tema interessante de redação que está pipocando na questão do idoso, não a questão da valorização do idoso, que já foi tema de Enem, mas nos impactos da questão do envelhecimento da população, acho que seria um outro viés argumentativo interessante, né? E aqui na própria questão do uso de negócio. E olha que interessante, a gente está falando aqui sobre jovens, eu já fiz um link com outro tema que poderia ser utilizado, né? Como inserir esse idoso no mercado de trabalho, né? Poderia ser uma outra redação. Questão da estabilidade, tá? Estabilidade. Em relação às taxas de empreendedores iniciais estabelecidos, a pesquisa revela, tá? Que esses estabelecidos superaram com 20,2% os iniciais, tá? Com isso, é possível avaliar que 2018 foi um ano em que, majoritariamente, os empreendedores atuaram de forma a consolidar os negócios criados em períodos anteriores, ou seja, um certo contingente de empreendedores iniciais tornou-se estabelecido. Então, a importância da fixação dos negócios, né, porque muitos negócios acabam, principalmente nesse período inicial, né, gente, os pequenos negócios sofrem muito, né, para iniciar, né, e muitos acabam fechando, como um dado que eu vou mostrar para vocês logo na sequência, que é bem impressionante a quantidade de negócios que fecham nos primeiros anos. Abertura de empresas, né? Aqui começa aí a entrar alguns problemas mais intrínsecos ao Brasil, né? Doing Business 2020, tá? Ele é um ranking do Banco Mundial, tá? Que analisa aí a regulamentação do ambiente de negócios, tá? O Brasil ocupa, olha a posição, pessoal, 124 de 190 países. O Brasil é uma das maiores economias do mundo aí, ocupando a posição 124 de 190 na questão de regulamentação do meio de negócios, né? Em relação à abertura das empresas, ocupa a posição 138, que mensura o número de procedimentos, o custo e o tempo necessários para que uma empresa possa iniciar a sua operação, tá? O Banco Mundial destacou 2 pontos como avanços importantes, tá? O primeiro deles foi uma facilitação do processo de registro, tá? Para tentar melhorar essa questão. E o segundo, a redução do custo de certificação digital, tá? De formas que se aplicam ao São Paulo e Rio, que é onde foi pesquisado os dois capitais nesse Doing Business, tá? Questão da tributação, que é outra coisa que poderia ser, né, comentada aí na redação. O Brasil manteve-se entre os 10 piores países do mundo, ocupando o lugar aí 184, né? A nossa classificação permanece a mesma nos indicadores. Número de pagamentos por ano, carga sobre o lucro e índice de pós-declaração. Com exceção do número de horas gastas para pagamento de tributos, que caiu por volta de 25%. Tá? Então, a questão da tributação também é uma questão importante. Acesso ao capital, que também já tinha sido dito, né, nas outras pesquisas anteriores que eu falei para vocês. Quando se trata do mercado de crédito brasileiro, aí precisamos avançar. O Brasil ocupa aí a posição 104, tá, no indicador de obtenção de crédito, que analisa a existência de instrumentos que facilitam a operação de financiamento, como colaterais ou lei de falência, além da cobertura do escopo e acesso a informações de crédito disponíveis por meio de bureaus ou registro de crédito. Tá? Então, a questão do acesso ao capital, além da tributação, também é uma questão importante. A questão das aberturas de empresa também é uma questão importante. Se demora para abrir empresa no Brasil. E com o Covid, né? Só para fechar aqui, ó, no pilar do pagamento de tributos. Bom, que já acabei lendo, né? Acaba o lugar 184 em relação. Bom, sem querer eu repetir esse slide ali anteriormente, né? Então, essa pesquisa fala da Endeavor, né? Doing Business, só para fechar aqui, acabei me confundindo ali, repeti o slide. Abertura de empresa, né? O Brasil ocupa a posição 138 nesse ranking, tá? Tributação, o Brasil ocupa a posição 184,
E acesso a capital, o Brasil ocupa a posição 104, tá? Lembrando que esse ranking leva em consideração 190 países. Então, ocupar a posição 138 em abertura de empresa, a questão de tributação 184, a questão de acesso a capital 104 não é tão positivo, né? E com a Covid, bom, né, a gente está passando pela Covid, né? Tá falando dos obstáculos ao empreendedor, já falando tantos obstáculos, tá me deixando desmotivado a abrir meu próprio negócio, mas muito pelo contrário, né? Até a internet tem possibilitado a gente fazer isso, né, pessoal? A questão do empreendedor não é só loja física, né? Hoje tem um empreendedor digital que utiliza a internet para promover o seu negócio e muita gente tem se perguntado, né, com esse cenário de Covid, o que, que vai acontecer com os negócios, né? Só que olha que interessante essa pesquisa recente, pesquisa de 2020, ali também, né, na pequena empresa e grande negócio. A vocação empreendedora do brasileiro nunca esteve tão alta nos momentos de crise, torna-se ainda mais evidente. Em 2020, o Brasil deve atingir o maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com aproximadamente 25% da população adulta envolvida na abertura de um novo negócio, com até 3,5 anos, que segundo também o relatório da GML, né? Neste ano, estima-se que a crise sem precedentes causada pelo avanço da pandemia do novo coronavírus deve impulsionar o número de pessoas que vão buscar o empreendedorismo como uma alternativa de renda, né? Em 2019, a GEM apontou que o país atingiu 23,3% de taxa de empreendedorismo inicial, considerada a maior marca até agora e o segundo maior patamar de empreendedores. 38,7% da população de 18 a 64 anos desde 2002, primeiro ano da história dessa variável, né? Sobre a questão de gostar, né, gostariam de abrir um negócio, né? Esse estudo também revelou aí, ó, 30,2 gostaria de abrir, né? Significando que de cada 10 brasileiros adultos que não são considerados empreendedores, 3 gostariam, né? Então, 3 de 10 gostariam de abrir um negócio próprio nos próximos 3 anos. Um negócio próprio. Beleza? Ao mesmo tempo, a gente encontra aí, não na revista Pequena Empresa Grande Negócio, mas aqui no site do G1, né? Até printei aqui a nossa, aqui no estado da Bahia, mas aqui fala que uma pesquisa do Sebrae aponta que 86% dos pequenos negócios foram impactados pela Covid, né? 43% das empresas estão só operando na Bahia. Estudo revela também que 5,5% dos empresários afirmam que não sentiram impacto financeiro na empresa, quando 2,3% disseram que as vendas aumentaram, né? Então, é um cenário que a gente não sabe, né? O que de fato vai acontecer com pequenos negócios a longo prazo, né? Mas e aí? O que que eles vão fazer? O que eles podem fazer diante de tudo isso, né? Questão, novamente, voltando ao termo, a terminologia do termo empreendedor, assumir riscos, né? Avaliar riscos, lidar com riscos. Então, aí está a questão do empreendedor, né? Ao mesmo tempo, tem 3 coisas que eu quero falar com vocês aqui: a questão do home office, a questão do locavorismo e a questão do novo formato dos negócios, né? Home office, tá? Os bancos, tá? Isso aqui é uma notícia que fala sobre bancos, tá? No Valor Econômico do site o Globo, né? 200, eu não sabia desse dado. 220 mil funcionários de instituições financeiras estão trabalhando de casa desde a segunda metade de março. Para uma parcela desses contingentes, essa será a nova realidade. Tá? Os planos ainda estão sendo finalizados, mas já existe a percepção de que, em muitos casos, a jornada remota não será mais econômica. Não é apenas mais econômica, como também mais produtiva. Então, tem se visto que há uma enorme economia econômica, né, no fim do parágrafo fala sobre isso, ó. 180 milhões por ano em despesas, né? Aqui está falando do Banco do Brasil. Ó. A plano de manter cerca de 10 mil funcionários de áreas administrativas de jornada parcialmente remota, conforme noticiou ontem o Valor Pro, né? Os planos ainda estão sendo finalizados, então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas eu estou falando de banco, que é uma instituição extremamente tradicional, né? E imagina os outros negócios, né? Quantos negócios não estão indo para home office, né? Nós viemos para home office, né? Nós viemos para home office, conversando aqui. Porém, cabe salientar uma outra coisa, né? A internet já estava vindo com tudo, então a questão do que o Covid só estreitou algo que estava aí na nossa cara, né? Locavorismo, né? O que é locavorismo? Locavorismo é tu comprar, né? Tu obter produtos locais, né? Então, locavorismo é isso. Principalmente aí, restaurantes, questão de marmitas, né? Feiras livres, padarias artesanais, orgânicos, peixes e frutos do mar, geleias, biscoitos e queijos, né?
Então, aqui, alguns itens mais comprados na questão local. Restaurante, marmita, feira livre, padaria, orgânico que também, aí a gente faz também esse termo com a questão da agricultura familiar, que foi um tema recente de redação, né? Fez orgânicos frutomadas, tal. Gelés, biscoitos e queijo. Deu fome, deu fome. Novo formato em relação a vendas pela internet, que é o terceiro item. Então, a gente falou de home office, a gente falou da questão do locavorismo, ou seja, comprar de produtores locais, questão do novo formato, né? Muitos pequenos negócios, só para voltar em questão essa questão do locavorismo, muitos pequenos negócios né, começaram ou tiveram um impulso, né, tiveram apoio de pessoas, mas também cabe fazer aqui um ponto de interrogação, quanto isso vai ser mantido, né? E o quanto também grandes empresas, né, em relação ao home office, locavorismo e um novo formato, quanto empresas, ou, por exemplo, shoppings, né, serão combatidos com isso, né? Mas a questão é que houve um aumento de vendas pela internet. Aqui é uma notícia do Clique RBS, tá? Faltou a fonte aqui, mas é do grupo RBS, Clique RBS, sobre justamente isso, né? Vendas pela internet tem um aumento aí grande em comparação a março. Se tu pegar abril, tem sites que colocam 100%, tem sites que colocaram valores bem grandes, assim, o comércio pela internet no Brasil, o e-commerce são valores de bilhões, assim, são valores pesados. Aqui, ó, já encaminhando já para o fim da aula, o que o Brasil perde? Como assim, né, o Brasil perde? O que o Brasil perde pela falta de educação empreendedora, ou o estímulo ao empreendedorismo, ou a pouca discussão que temos? E aqui eu faço uma crítica, porque já passei, quase não tive discussão sobre empreendedorismo na escola, né? Até quero conversar com vocês logo depois sobre isso, né? Vocês discutem isso, discutiram isso na escola de vocês? Nos cursos de vocês? Ter um negócio próprio, né? Enfim. Então, formaríamos, né? Se fosse possível inserir uma disciplina, por exemplo, como empreendedorismo, formaríamos pessoas que são protagonistas, executam. Isso aqui numa revista do site Exame, né? Teríamos uma cultura de inovação que aprende com erros, né? A questão de demonizar o erro, demonizamos muito o erro ainda, né? Na própria redação, né? Eu peço para os alunos, façam a redação, se precisa, só não recebe a redação. As empresas ganhariam funcionários melhores, né? Veríamos empresas e pessoas mais comprometidas e responsáveis, pensaríamos mais na coletividade e menos no cada um por si. Os empreendimentos brasileiros iriam sobreviver mais, né, com mais educação perante a isso. Aqui, né, depois de ter falado desses 6 motivos, né, que, segundo a matéria, a gente perde por não ter uma educação empreendedora, uma educação financeira e outras educações que poderiam ser inseridas no nosso currículo, né, que não só conteudista, né, vestibularista. Reforma trabalhista, né? Reforma trabalhista. Eu poderia citar a reforma trabalhista? Poderia, porque eu estou falando de empreendedor, mas eu acho que isso seria um outro tema de redação. E acho que isso seria né, sempre aquela questão do cuidado, né? O que vocês vão argumentar. Né? Então, eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Jus BR, né? Qual um pouquinho de cuidado em relação à questão da politização do texto, né? Utilizar a política no texto. Para que vocês não percam um ano de trabalho, às vezes. Né? Então, vocês sabem a minha posição em relação a isso. Pelo menos por agora, talvez eu possa mudar isso. Jornada de trabalho, salário, home office, né, férias, intervalo para almoço, banco de horas, contribuição sindical, rescisão, foram alguns termos aí trabalhados nessa nova reforma trabalhista. Léo, como é que eu uso? Tu trouxe tanta informação, depois tem que escolher uma, né, só uma de tudo isso que a gente conversou na aula, para cada um dos desenvolvimentos, tá? Repertório, Léo, traz um pouquinho de repertório para nós outros. CF, artigo 6º, são direitos sociais à educação, à saúde, ao trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, o artigo 6º da nossa Constituição Federal fala sobre direito ao trabalho, tá? A Declaração Universal de Direitos Humanos, o artigo 25, né, diz, né, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis, direito de segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda, né, de subsistência.
Então, são dois artigos aí, dois artigos que falam sobre a questão do trabalho, né? Mais especificamente a Declaração Universal de Direitos Humanos sobre Desemprego. Em relação aos teóricos, né, que vocês poderiam trabalhar, né? Aos teóricos que vocês poderiam trabalhar. Fato social, com a Durkheim, né, como sempre algo bem generalista, né, questão de maneira coletiva de agir e pensar, né? Exterioridade, generalidade, coercitividade. Então, de que forma vocês poderiam utilizar isso? Até que ponto, né, a questão do empreender ou do não empreender tem a ver com essa questão do fato social, né? Utilitarismo, né? Questão de buscar felicidade, buscar o oposto da felicidade. Se eu falei lá que um terço da população tem intenção de abrir um negócio próprio, né? Será que esse negócio, de fato, promoveria felicidade, né? Será que as pessoas estão felizes como estão? São reflexões aí mais filosóficas para uma redação, né? Imperativo categórico, né, de Immanuel Kant, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Aqui, eu não vou adentrar tanto, mas essa aula aqui, esses repertórios aqui, os próximos que eu vou trazer, foi tema de repertório da aula de consumo, né? Eu estou falando de empreendedor, mas o empreendedor oferece um serviço, oferece um produto, porque é consumo. Então, poderia ser um viés também de argumentação falar de consumo, né? Pierre Bourdieu, né, foi influenciado aí por esse autor aí, o Thorstein Veblen, né, quando ele fala sobre o desperdício conspícuo, vocês lembram disso? Consumo conspícuo, mas ócio conspícuo, né? Os indivíduos de classe mais baixa entendem imitar de modo consciente ou inconsciente as práticas de consumo daqueles que são superiores socialmente, né? Da classe ociosa, né? Então, o Veblen falava que quem possuía mais capital era mesmo uma classe ociosa e que existia essa emulação pecuniária no sentido de classe mais baixa tender a imitar essas classes, né? Consumo conspícuo aí para Weber, né? Von Baum, em relação à modernidade líquida, né? Um líquido, mundo líquido, fluido, altamente volátil, incerto, né? Incerteza econômica e concorrência crescem enquanto a segurança no trabalho enfraquece. Em questão da segurança, segurança, estou falando de emprego, empreendedor. Estou falando sobre a nossa modernidade líquida, não a modernidade sólida, não estou falando uma questão ordenada, racional, previsível, estável, e tudo isso que não estamos vivendo não é uma modernidade sólida, não é uma modernidade sólida, é uma modernidade líquida de Bauman, né? Então, poderia ser utilizado também, né, essa questão aí, que Bauman tanto falou sobre modernidade líquida, que vocês poderiam também abordar aqui modernidade sólida, muito pouco abordado pelos alunos. Bell, né, Daniel Bell, também é um outro ator aí, os avanços na tecnologia levam a sociedade a novos caminhos imaginativos e imprevisíveis, e a Covid nos mostrou isso. O empreendedorismo mostra isso, que essa imprevisibilidade é um eixo, né, na síntese da palavra, sobre os avanços na tecnologia, né? A ascensão do setor de serviços, né, progresso científico, os avanços tecnológicos, vocês podem ver que o setor de serviços é um dos grandes setores empreendedores do Brasil, de empreendedores, né? Universidades e pesquisa aí, como os principais motivadores da inovação na mudança social. Então, muito se fala sobre a importância da inovação no empreendedorismo, né? Então, é importante salientar isso. Colin Campbell, mais um autor para vocês. Ética Romântica, o Espírito do Consumismo Moderno, obra de 1987. O desejo do consumidor é o próprio motor do capitalismo, né? Que eu já estou falando mais da questão do consumo, né? Poderiam abordar de alguma forma aí a questão do hedonismo, né? A busca pelo prazer, talvez o prazer do próprio empreendedor, né? A busca pelo prazer de se contentar com o seu trabalho, vivenciar o seu trabalho. Certo? Estamos quase acabando. Aqui o sexto autor, Daniel Miller, né, que fala sobre consumismo também. Sociedades modernas são materialistas e consumistas. O consumismo é com frequência visto de forma negativa como significante do desperdício e da superficialidade, mas os objetivos materiais da propriedade podem ajudar a mudar, fortalecer a autoidentidade das pessoas e suas interações com os outros. Não é só alienante e divisor social. Né? As coisas nos fazem tanto como nós a fazemos. Então, a importância de ter, né, para fazer, né, ter e fazer. Léo, intervenções para o tema, fechando a aula, intervenções para o tema. O que tu trouxe para nós aqui, né? Eu trouxe políticas governamentais, educação, capacitação e apoio financeiro e mais uma cartilha da Endeavor, né? Léo, por que tu trouxe isso? Porque, em geral, tá, os problemas que a gente trouxe na aula tem esse tripé, que poderia ser um tripé argumentativo. Falar do Estado e da ineficácia do Estado, por exemplo, né? Com os autores da ineficácia do Estado.
educação e capacitação e apoio financeiro. Tá? Aqui é do estudo do GEM, né? Essas tabelas estão no estudo do GEM. Então, olha só, incentivos fiscais para novos empreendedores e a diminuição da carga tributária, tá? Como a gente falou que era problema lá anteriormente. Criando um regime especial para novos empreendimentos, estabelecendo um período de carência para o pagamento dos tributos. Impostos diretos menores para empreendedores iniciais. Celeridade dos processos de abertura da empresa, então a questão de ser mais rápido, né? De licenças regulatórias, então às vezes, justamente por demorar tanto uma licença, né? Implementar projetos para a realização dessa atividade de forma virtual, então a virtualização dos processos, que é algo que tem acontecido, né? Encargos sociais menores sobre o custo da mão de obra, sobretudo para novos micro e pequenos empreendimentos, né? Desenvolver iniciativas com foco em aumentar a produtividade geral do país, relacionadas a tributos. Implementar uma política tributária que favoreça a produtividade das empresas, reduzindo o número de impostos e o ônus financeiro na gestão tributária de empreendimentos. Simplificação do sistema tributário. Revisão na estrutura dos impostos sobre importação e exportação de produtos, muito importante isso, né? Aumento da rigidez da velocidade de cobrança e execuções de dívidas, garantindo assim mais segurança nas operações comerciais. Então, rigidez e velocidade de cobrança e execuções de dívidas. Desenvolver política pública ao incentivo do empreendedorismo, né? Tais como mapeamento dos setores com potencial de geração de riqueza, criação de mecanismos facilitados para o adequado acesso a mercados, potenciais de estruturação tecnológica, né? Implementar políticas regionais consistentes de atração de grandes empresas nacionais e internacionais, tendo como contrapartida, então, políticas, né, regionais consistentes de atração de grandes empresas que dão garantia de apoio e desenvolvimento de cadeias produtivas localizadas. Cara, tudo isso é só política de governo. Olha só quanta opção aqui, né, o relatório menciona. Não estou dizendo que vocês querem copiar o relatório, eu estou dizendo que aqui tem indicações baseadas em especialistas, não sou eu que estou dizendo, né? Eu, Leonardo, estou dizendo, baseado em especialistas, né? Educação e capacitação, a maior difusão da educação. Eu acho que aqui é um ponto bem importante, né? A maior difusão da educação empreendedora nas escolas, né? Principalmente empreendedorismo infanto-juvenil. Então, desde pequeno, a gente poder conversar sobre essas coisas. Não sei quantas vezes vocês tiveram uma aula sobre empreendedorismo assim. Eu nunca tive. Na escola, nunca tive. Na época de cursinho, nunca tive. Desse jeito assim, não. Além da elevação da qualidade da educação de forma geral, é necessária a inclusão da temática do empreendedorismo em diferentes níveis do percurso formativo, com início no ensino fundamental, estendendo-se até o ensino de formação superior, em níveis de graduação e pós-graduação. Tem muitas faculdades que não têm cadeiras de empreendedorismo. E quando tem, às vezes os alunos são até um pouco reticentes, assim, não são muito, não gostam muito, né? Ao longo depende do aluno. Ao longo dessa formação, depende do curso também. Ao longo dessa formação, os discentes participantes desses programas poderão discernir de forma mais assertiva seus interesses e condições objetivas, né? Promover a conscientização para a conversão do early adopters, favorecendo, assim, os negócios focados em edificação do mercado. Valorização dos professores, como forma indispensável para a melhor educação em todos os níveis, em todos os contextos gerais e específicos relacionados com a temática empreendedora, né? Desenvolvimento de iniciativas com foco em aumentar a produtividade geral do país, relacionando a educação à força de trabalho. Apoio financeiro, para fechar aqui as propostas, ó. Proposta do GIN, né? Tem mais um slide ainda, aula pesada. Criação e expansão de linhas de crédito de fácil captação para alavancar o crescimento, seja de giro ou de investimento, né? Então, linhas de crédito aí, ó. Incentivos financeiros e operacionais a investidores anjos. O que é um investidor anjo? É um investidor que é um anjo, né? Que dá a grana ali para o negócio subir. Geralmente em troca aí de um percentual e tal. Disponibilização de recursos com juros zero para abertura de empresas, juros zero para abertura de empresas, mediante critérios que garantam o desenvolvimento local. Olha só que bacana. Aumento da oferta de capital para os empreendedores. Oferta de capital para os empreendedores poderem desenvolver ou ampliar os seus negócios, tá? Melhores condições para a tomada de financiamentos relacionados com a implementação de novos projetos por parte de empreendedores iniciais, sobretudo nas questões relativas à apreensão de garantias reais. Olha só que interessante, vocês perceberam que nos três quadros, né, fala muito sobre a questão ali do empreendedor inicial, que acaba quebrando, né, muitas vezes. Então, o tripé, políticas fundamentais, educação e capacitação, apoio financeiro. Vocês poderiam escolher isso para qualquer um dos argumentos de desenvolvimento, né? Aqui a Endeavor, né, fez aí uma série, uma lista, ó, sobre reforma tributária para a adoção de um IVA e IBS nacional que tem sido levantado e discutido no Congresso Executivo.
pareça definir princípios mínimos que precisam estar em qualquer proposta para que ela seja de fato transformadora no nosso ambiente de negócio. Então, olha só quantas coisas aí. Legislação uniforme, clara e simples que abarque União, Estados e municípios. Sistema com o mínimo de exceções, mais transparência, racionalidade e efetividade nos incentivos da atividade produtiva e ao desenvolvimento regional, preferencialmente feitos via gasto público, transparentes nas leis orçamentárias. Máxima neutralidade do sistema, com mínima interferência na forma de organização das empresas. Estímulo à cooperação entre os entes da federação. Segurança e previsibilidade para o contribuinte e para o fisco. Devolução da garantia do crédito tributário. Aumentar a eficiência da administração tributária, preservando receitas atuais com menos ônus para o contribuinte e para o Estado. Transparência e clareza para o consumidor a respeito do quanto paga de tributos. Olha só que legal. O processo de transição simplificador, né, responsável por regras claras aí no período de tempo mais curto possível, e sistema tributário progressivo, que onere mais aqueles com maior capacidade de contribuir. Então, essas são as indicações desse estudo da Endeavor, né? Endeavor. Pesado, hein? Mas, enfim, o tema empreendedorismo em questão no Brasil, os obstáculos ao empreendedorismo no Brasil, ao empreendedor no Brasil, eu acho que é bastante importante a gente discutir isso. Há uma série de vieses argumentativos aqui, eu já mencionei uma série de vieses, né? Seja de gestão de pessoas, seja de gestão do negócio, seja de gestão dos tributos, seja questão da infraestrutura, seja questão da inovação. Vocês podem colher qualquer um desses eixos, né? Que são das políticas governamentais, né? Que foi esse final aí da intervenção política governamental, questão da educação, né, a questão da tributação, enfim. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, porque ele é um tema bastante abrangente, né, um tema bastante difícil. Não sabemos, né, o quanto a questão do Covid irá impactar nesse tema, né, do empreendedor. Né, muitos acabam, né, logo na sequência da formação do negócio, falindo, né, não dando sequência ao negócio, mas, como a gente viu, a partir dos dados, grande parcela da população é microempreendedor, é empreendedor individual, e é fundamental a gente discutir algo que emprega tanta gente, que gera tanto, né, dinheiro que as pessoas possam viver e que possam gerar novos empregos, que possam, né, mover novas famílias.